A paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e gloriosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de Esther. Já estamos no capítulo 8. O título de hoje é: O Rei dos Reis tem um edito para você. Tem um edito de vitória para você. Um edito para te honrar. Um edito para te abençoar. Um edito para te surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 8, do 1 ao 17, fala: o rei garante um edito em favor dos judeus. Aqui era o rei, o esposo de Esther, o rei Assuero. Mas esse rei representa o nosso rei dos reis. Aleluia. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. A gente sabe que Amã tinha feito de tudo para destruir Mardoqueu e o povo, mas as coisas inverteram, porque Deus ficou olhando a maldade até onde vai. Deus ficou olhando aquele que te persegue até onde ele quer ir, mas tudo tem um limite. E aquela cova que Amã preparou para enforcar Mardoqueu, foi ele que foi enforcado. E agora chegou a hora do Senhor honrar Mardoqueu e Esther, porque Esther foi obediente a Mardoqueu, que representa obedecer a Deus. Mardoqueu não saía da porta, mesmo diante das afrontas de Amã. Não saia da porta, porque é na porta que o edito do rei dos reis chega para a minha vida e para a tua. E tirou o rei seu anel, que tinha tomado da mão de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther carregou Mardoqueu da casa de Amã. Veja que interessante. Mardoqueu agora fica com aquele anel de autoridade que Amã tinha e com a casa que Amã estava. Porque a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Quem fica na porta da obediência, quem fica na porta da adoração ao Senhor, tem honra para ele. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos seus pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra o judeu. Aqui diz que Esther chorou e suplicou. Na hora do medo, da dor, a gente ora e suplica ao nosso Deus. Ela aqui estava orando e suplicando ao rei que ele tivesse misericórdia dos judeus. Quando eu e você suplica ao rei dos reis, quando a gente chora, se humilha com pano de saco, que é a nossa adoração, nossa humilhação, o Senhor escuta. Glória a Deus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. A gente sabe que quando o rei estirava seu cetro de ouro, é porque queria ouvir e ia fazer-se alguma coisa. Deus tem um cetro de vitória. Deus tem um cetro de edito real para nossas vidas. Quando a gente tem compromisso com Ele, Ele tem conosco. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graças perante o rei, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. O que eu acho lindo é que aqui Esther disse: se o rei achar graça em mim. Vocês lembram que o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta? Porque graça tem amor, graça tem perdão, graça tem livramento, graça tem providência do mestre. E quando Esther estava ali falando com o rei, veja o que aconteceu. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Glória a Deus, que ela era rainha, mas ali, através da iniciativa de Mardoqueu cobrar ela entendeu que ela estava ali por um propósito. E ali ela estava falando pelos judeus, seu povo.
Existe um propósito na minha vida e na tua. Que independente onde Deus te colocar e me colocar e for um lugar de honra, não esqueça que foi Deus. Tem um propósito, Senhor, para abençoar outras vidas. Então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, os judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai o anel do rei, porque o documento que se escreva em nome do rei e que se sele com o anel do rei, e não se pode revogar. Ali agora o rei estava dando um anel dele, era como um carimbo de hoje, para decretar uma lei, para ter uma providência na vida dos judeus. Porque aquele que adora, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que chora, aquele que clama, vem a graça de Deus, de providência, na hora certa. Então foram chamados escrivões do rei, naquela mesma noite, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu, os judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendia na Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Ali tinha um edito real agora, para ter uma solução para aquela causa, a qual Amã tinha feito para matar os judeus. Lembra-se que eu coloquei aqui que o Rei dos Reis tem um edito para você? Agora tem um edito que Deus criou através das atitudes de Mardoqueu e Esté para livrar o povo daquela lei. Tem um edito naquilo que você está sem dormir. Tem um edito, uma assinatura de Deus. Descansa. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-se com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão do correio, cavalos que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedeu aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo, e da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, que se saqueassem os seus bens. Ali foi feita outra lei. A lei agora era para o povo judeu se defender. E era um povo forte, era um povo determinado, era um povo que tinha a maior arma, que era Deus na frente deles. A tua maior arma não é as autoridades da terra, a tua maior arma é Jesus Cristo. Respeita as autoridades, faça tudo aqui com respeito, com ordem e decência. Mas entenda que a sua vitória vem lá de cima, porque a tua arma se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias, publicada em todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Deus sabe como fazer. Deus faz emboscada para teus inimigos. Você lembra que a vitória que Deus deu a Josafá quando ele louvava contra os inimigos? Louve. O seu edito é louvar. E a vitória, a providência vem do céu. O maior edito de Deus é ouvir tua adoração, é ouvir teu louvor. E pode ter certeza que a justiça dele, o milagre dele acontece. Glória a Deus. Os correios sobre ginetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Suzã. O rei deu ordem, e ali se saiu tudo com muita pressa, porque Deus tem pressa para te justificar. Deus tem pressa nesse edito real que vem do céu, no cartório celestial, com a caneta que é o dedo dele, aquele dedo que escreveu na tábua de Moisés os mandamentos. Tem um edito para mim e para a tua vida. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais azul celeste e branca,
como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Mardoqueu já saiu dali com uma autoridade do rei, com vestes de um homem de autoridade, porque Deus tira, abate o exaltado e honra o humilhado. E foi o que Deus fez com Mardoqueu e faz com qualquer um que não baixa a guarda, mas que continua adorando o Senhor em tempo e fora de tempo, na dor e na alegria. E Mardoqueu fez isso. Esté agiu e Deus honrou. Porque a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Seja fiel. Adore Deus em qualquer situação. E o edito real do céu está chegando. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. A Bíblia diz para cada dia de desonra, dupla honra. Aqui diz que houve luz. Essa luz vem de quem? Do Senhor, que é a luz do mundo. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, e banquete das suas fogueiras. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olha que coisa linda! Com aquela lei o povo se animou, se alegrou, porque sabia que a vitória era certa. Aquela lei foi a resposta que Deus estava com eles. E o lindo é que muita gente que não era judeu se declarou judeu, porque ficou com medo. Deus sabe te honrar e me honrar. Tem gente que se vai declarar crente para entender que Deus é com você. Tem gente que já está com medo. Deixa Deus trabalhar. O teu inimigo já entendeu que o edito do céu já saiu a teu respeito. Amém? O Rei dos Reis tem um edito para você. Amanhã terminaremos com o capítulo 9. Deus é fiel em todo o tempo. O que ele fez na vida de Esther, de Mardoqueu e dos judeus, ele faz na minha e na tua. Porque a Bíblia diz, passa céus e terra, mas a minha palavra não passa. E a palavra do Rei dos Reis é firme, forte, verdadeira e eficaz. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.